Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a live semanal número 25. E essa aula ela acontece toda quinta-feira às 11 horas da manhã e eu faço para instrutores de Pilates e para donos de estúdio que querem aprender a ter um domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre uma coisa que trava muitos instrutores. Muitos deles chegam para mim com essa dificuldade, que é como eu vou dar aula de Pilates para os alunos em aparelhos diferentes e sem prejudicar a dinâmica da aula. Então, é uma coisa que é desafiadora para instrutores, tanto aqueles que estão começando até aqueles que já têm mais tempo de experiência de conduzir ao mesmo tempo dois, três alunos, cada um em um aparelho diferente, né? Então, como eu falei, quase toda a turma de formação ou de mentoria que eu pego, tem alguma instrutora que me pede orientação de como fazer isso. Então, como é uma dificuldade tão comum, eu resolvi abrir para vocês aqui na live semanal. Então, anota aí o que você precisa fazer para destravar suas aulas com dois ou mais alunos que estão em aparelhos diferentes e muitas das vezes esses alunos têm níveis totalmente diferentes de prática. Então, eu vou ensinar aqui estratégias para você manter a qualidade da sua aula em grupo, pessoas em equipamentos diferentes, e evitar as frustrações, tá? Então, a primeira coisa que um instrutor pro faz nessa hora é a escolha do aparelho, né? Então, um instrutor pro, ele escolhe o aparelho já de acordo com o momento do aluno, de cada aluno. E como assim o momento do aluno? Será que esse aluno está no momento zero, aquele aluno com pouca consciência corporal? Então a gente já vai começar a analisar dessa forma e quem tem pouca consciência corporal vai precisar de um aparelho que tenha maior superfície de apoio. Então já anota isso. É um aluno que é iniciante ou até já pratica, mas não sei com quem ele praticou. Às vezes a pessoa já pratica Pilates há alguns anos, mas parece que nunca fez, ainda não tem conexão com seu próprio corpo, não tem consciência direito, tem pouca, né, organização corporal. Então, esse tipo de aluno, esse perfil de aluno, ele precisa de um aparelho, inicialmente, né, que tenha uma maior superfície de apoio, porque esse aparelho, que vai ser um Cadillac ou até o próprio Mat, né, faz com que ele tenha de uma forma mais fácil ali as referências de como se alinhar, de como organizar o seu corpo. E já já eu vou falar mais aprofundado de como seria essa organização desse alinhamento. Então, o que você precisa já ter em mente é justamente isso aí, para que você não fique perdido no início da sua aula, tá? Logo do início, quando chegam dois, três alunos, você já sabe o perfil de cada um, né? Então, vai direcionar de acordo com isso daí, o aparelho que ele vai começar a aula. E o outro aluno, né? Então, vamos supor que o segundo aluno ele também tem uma condição semelhante e o primeiro você já colocou no Cadillac e esse segundo aluno eu posso colocar no match, né? Se ele também está nesse momento zero, com pouca consciência corporal. Posso até colocar também no reformer, que o reformer também tem bastante superfície, né? Para ele poder já começar a se apoiar e ter essas referências corporais com a base de apoio maior. Então, ele pode começar do reformer deitado, que é a posição onde ele vai ter esses contatos maiores aí do corpo todo. A diferença é que no reformer o pé vai estar apoiado em cima da barra, né? Se a pessoa vai deitar, apoia o pé sobre a footbar, enquanto que no Cadillac você pode estender suas pernas, que elas vão ficar completamente apoiadas, enquanto no reformer não fica a perna totalmente apoiada. Então, eu vou escolher para esse segundo aluno também, que chegou ali, se eu coloquei ele no Reformer, por exemplo, eu vou escolher também começar com exercícios básicos.
E eu vou mostrar daqui a pouco uma progressão de aula com dois alunos. Vamos simular aqui, vou mostrar em vídeos, essa simulação de dois alunos ao mesmo tempo, tá? Então, agora eu quero que você pare e preste bastante atenção no que eu vou falar. Não depende se esse aluno é iniciante, não depende se ele é um aluno intermediário ou se ele é um aluno avançado. Qualquer um desses alunos, qualquer nível que ele esteja, eu sempre vou começar a minha aula com exercícios básicos. Então, anota isso. Pode ser o aluno mais avançado, com melhor nível de prática, com anos. O início da aula ela vai ser com exercícios básicos e a diferença está na progressão dessa aula. Como é que eu vou progredindo ao longo dos 50, 60 minutos de aula? Enquanto o aluno que não tem muita consciência corporal, não tem muita prática, vai ficar nos exercícios básicos do início até o final da aula. O outro aluno que já tem mais consciência, ele vai transitar entre esses exercícios básicos, intermediários e também os avançados, se for o caso dele, já está no nível avançado. E um instrutor pró, ele transita com seus alunos por esses diferentes níveis, com tranquilidade, com domínio, ok? E uma outra coisa, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Usa o que já existe no método. Eu vejo muitos de vocês até que me seguem, mas sei lá, parece que não me seguem, parece que não estão ouvindo o que eu estou falando, colocando coisas que não são do Pilates, criando moda, inventando moda. Então você tem que usar o que já existe no método se você quiser ter uma aula bem organizada e que realmente vai levar o seu aluno a alcançar os objetivos, porque as modas, as invenções que a gente mistura exercícios que não são do Pilates ali no aparelho de Pilates, pode até parecer interessante, só que não vai evoluir seus alunos e não vai fazer com que eles alcancem os objetivos deles, não vai resolver os problemas que eles têm, tá? Então, usa o que já existe dentro do método, e é isso que a gente vai ver aqui hoje nos exemplos de progressão de aula, nos vídeos. Eu vou mostrar vídeos, um modelo de aula que a gente poderia fazer com um aluno, dois alunos ao mesmo tempo em aparelhos diferentes, tá? Então, falando nisso, a gente vai ver aqui esse exemplo. Vamos colocar um exemplo que eu separei aqui para facilitar para vocês sendo um aluno no Cadillac, um aluno do Cadillac estando no nível básico, e o outro aluno estando no Reformer, considerando que seja um aluno já com nível intermediário, ok? Então, tudo que a gente vai ver aqui nessa progressão de aula é pensando na facilidade e na velocidade da sua condução de aula para que você não se desgaste tanto ao longo do dia todo dando aula e também para que não deixe o seu aluno muito tempo esperando. Se você fica desorganizado, né, com a sequência que você vai dar ao longo da sua aula ou das suas aulas todas, se você está perdido, desorganizado, o aluno vai chegar aquele momento que ele vai ficar muito tempo parado esperando, porque você não sabe o que vai fazer, então fica. É aí que vem as invenções também. Vocês acabam inventando coisa que não é do Pilates, porque você não tem esse domínio, não tem essa organização clara dos objetivos de cada exercício. E aí lembra de alguma coisa lá, não sei, da educação física, da fisioterapia, mistura o treinamento funcional, qualquer movimento tá valendo, e aí empurrou lá aquele exercício, porque o aluno já ficou muito tempo parado esperando, já terminou, né? Tem aqueles que são mais apressadinhos. Então, se você focar no que eu vou falar aqui, você vai ter mais velocidade
e mais facilidade para conduzir a aula. Eu vou usar o que já existe no método, tá? É, sem criar moda, e isso vai facilitar para vocês. Vamos ver essa progressão, como é que poderia acontecer, e eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês. Pronto, então aqui, ó, temos um exercício para dois alunos, aqui um no Cadillac, como eu falei, o aluno do nível básico no Cadillac, e aqui um aluno do nível intermediário, escolhi colocar ele no Reformer. Então aqui eu coloquei o aluno deitado no Cadillac, eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Por que ele deitado aqui, né? Como eu falei, vai facilitar a organização corporal, os alinhamentos. Então, aqui eu estou passando um exercício simples de se executar, não precisa muita coordenação motora. E o alinhamento aqui da caixa toda, ó, do plano sagital, a lordose lombar, a lordose cervical. Então, a gente vai observar esses alinhamentos no aluno. Cintura escapular, como é que está a organização da cintura escapular, cintura pélvica, né? Um bom apoio dos pés no aparelho. São detalhes básicos, simples, que vai ajudar esse aluno que não tem consciência corporal a ir adquirindo essa organização do corpo dele no espaço, para que quando ele vá para outros exercícios, na posição sentada, em pé, isso já vai facilitar para ele e, claro, no dia a dia dele também, fora do estúdio de Pilates, essa tomada de consciência dos alinhamentos, né, da organização corporal, ele vai saber como se portar diante da gravidade de uma forma melhor, né? Então, beleza, agora eu vou soltar aqui o exercício básico. Então, esse aluno, dando um exemplo, como se ele fosse um aluno do nível intermediário, mas, como eu falei, eu vou começar também com exercícios básicos. Coloquei ele deitado também, tem o corpo praticamente todo apoiado, né? Só os pés que estão naquela superfície pequena, que é a barra. Mas ok, é um exercício básico, simples de executar, para preparar aí o início da aula para esse aluno. Então, beleza. Como eu falei, a diferença de um para o outro vai ser a progressão ao longo da aula. Então, vamos passar aqui para a próxima aula, como a próxima parte da aula. Então, o aluno aqui do básico, no Cadillac, uma série Leg Springs. A primeira foi Arm Springs, agora Leg Springs. Já passei aqui para membros inferiores, né? Onde tem uma alavanca maior de movimento comparando com o primeiro, só que ainda de uma forma com o corpo bem apoiado, trabalhando essa centralização de força, essa estabilização do centro, né, o powerhouse, enquanto ele vai lá trabalhando com essa dissociação de movimento do membro inferior, trabalhando o alongamento axial, né, o crescimento axial, tudo aquilo que a gente aprende, mas às vezes deixa passar, esquece os detalhes. Então, percebam que é o feijão com arroz que vai levar você ao caviar lá depois. Então, o básico bem feito vai ajudar você a evoluir seu aluno. Não é que você vai ficar a vida inteira só no mesmo exercício, no basicão, mas é o basicão que vai fazer evoluir, tá? Tenha isso em mente e para de inventar moda. Então vamos lá aqui o aluno, isso ao mesmo tempo, né? Eu estou mostrando um vídeo de cada vez por motivo didático aqui, para facilitar a minha explicação, mas é tudo ao mesmo tempo acontecendo e vai depender, claro, do seu comando verbal, seu comando de voz, para que você esteja com os dois ou três alunos ao mesmo tempo, sem precisar interromper a aula durante ali que você vai corrigir um, vai falar com o outro, vai posicionar um, vai posicionar o outro. Então, seu comando verbal vai ser muito importante nesse momento. E aqui, ó,
no segundo momento dessa aula, esse aluno intermediário, ele já está aqui fazendo o The 100 no Reformer. Então, ainda é um exercício de nível básico, mas é um aluno com pouca consciência corporal, ele ainda não conseguiria fazer o The 100. Eu tenho que capacitar ele para chegar no 100. E eu não capacito os meus alunos com invenções, né, que não são do Pilates, com criações mirabolantes, vou capacitar ele para fazer o 100. E é isso também que os instrutores da mentoria Pilates Pro aprendem com maestria para ter total controle ali durante as aulas e não sofrerem ali com o dia a dia de uma forma desorganizada, né, de uma forma mais cansativa. Então vamos lá. Vamos agora para um terceiro momento aqui dessa aula. Olha aqui nosso aluno básico, né, com pouca consciência corporal. Já coloquei ele agora sentado para fazer um roll down, onde a gente trabalha essa curva C da coluna, é onde a gente vai começar a ensinar essa curva C sem se achatar, e as flexões da coluna, né, essas curvas C, também são importantes para a tomada de consciência corporal, para a organização do corpo, porque, mais uma vez, não é uma curva que se achata, é uma curva C ganhando espaço entre as vértebras. Então, os comandos que você vai dando para que ele consiga fazer essa curva ganhando espaço nas vértebras, vai fazendo com que o corpo dele tenha ações musculares que vão dando realmente consciência corporal, que depois, quando ele vai lá fazer outro exercício mais do nível intermediário, depois avançado, o corpo dele já entende o que é que precisa ser feito, ok? Então, vamos lá agora ao mesmo momento aqui da aula, ao mesmo tempo estaria aqui com o nosso aluno intermediário, já passou pela primeira etapa da aula ali de aquecimento, já posso chegar agora aqui no exercício mais desafiador, o Short Spine Massage. Então já tem essa elevação da pelve saindo do apoio, movimento mais complexo, mais elaborado. Então você instrutor, vai ter já ensinado o passo a passo antes dele chegar aqui no Short Spine. Ele já vai ter ganho essa consciência, esse condicionamento para fazer isso. Porque, mais uma vez, tem aluno que já faz Pilates há não sei quantos anos, já recebi muitos assim, mas não parece, porque não consegue fazer os movimentos quando a gente pede para fazer. Então, você vai receber alunos realmente que estão iniciando, outros que já fazem, mas não fizeram bem feito, e você vai ter esse papel importante de condicionar, preparar o aluno, para que até quando ele chegue aqui, na hora de fazer o exercício, você não precise ficar muito em cima dele o tempo todo, já que você está com um outro aluno ou outros dois alunos ao mesmo tempo. Com comandos verbais precisos, você vai conseguir orientar para que ele faça de uma forma rápida, que, como eu falei, a ideia aqui é você ter rapidez, velocidade e facilidade de como o aluno vai entender. Não é que o aluno vai fazer o exercício rápido e veloz, mas é a velocidade com que você consegue passar para ele a informação, o comando e a velocidade com que ele consegue entender e executar. Então, todo o passo a passo você já veio trabalhando com ele no básico, né, sem criar moda, para ele chegar aqui e fazer o short spine massage, por exemplo, nesse momento da aula, com facilidade, ok? Então vamos lá. Vamos no outro momento da aula aqui, já progredindo mais, né? Eu falei, a diferença está entre o aluno que está no básico e o que está no nível intermediário, né? Um com pouca consciência corporal, o outro já com mais consciência corporal. É
a progressão da aula. Ambos podem começar da mesma forma, com exercícios básicos. O aluno que tem pouca consciência corporal, claro, eu vou precisar, às vezes, adaptar o exercício, mesmo sendo do nível básico, fazer um pré-pilates, né? Mas o cara lá, ou a mulher do nível intermediário, também vai começar com exercícios básicos, e aí, ao longo da aula, né? Essa progressão ao longo dos 50 ou 60 minutos de aula é que vai mudando de um para o outro. Então, aqui chegamos nesse momento, o nosso aluno aqui do básico fazer um small rounded jumps, que é já colocando ele num decúbito lateral, já exigindo um outro plano de movimento. Se vocês observarem, a gente trabalhou o aluno primeiro deitado em decúbito dorsal, fazendo o arm springs, o leg springs, depois ele sentado, fazendo o roll down, que é trabalhando tudo isso até agora somente no plano sagital, né? Flexão da coluna, flexão e extensão de braços e pernas, tudo no plano sagital, que é mais simples de fazer. Agora chegamos aqui num outro momento da aula, com esse aluno básico, né, com pouca consciência corporal, e colocamos ele em decúbito lateral, onde ele vai trabalhar agora no plano frontal, né, flexão lateral da coluna, esse tipo de movimento. Então já é um pouquinho de evolução. Se com as molas aqui do Cadillac for complicado para esse aluno fazer e manter o alinhamento, que não é só fazer, mas é manter com alinhamento, eu posso passar também um pré-pilates para ele ganhar essa consciência do corpo bem alinhado no decúbito lateral, essa estabilização que já é um pouco mais difícil quando estamos no decúbito lateral. Então, posso passar um pré-pilates que vai ajudar ele nisso daqui, tá? Para trabalhar melhor toda essa consciência e estabilização nesse plano, que é o plano frontal, né? Quando a gente faz o decúbito lateral. E aqui eu já, com o meu aluno intermediário no Reformer, já estou aqui num front split, um exercício mais desafiador, vai exigir equilíbrio e flexibilidade. Então, uma capacidade física que requer mais condições do aluno, né, de concentração e esteja perto, sempre, olha só, presta bem atenção, sempre que você estiver com o aluno em pé no Reformer, que é uma plataforma móvel, vocês estão vendo ali, né, uma superfície instável do carrinho abrindo e fechando, e esse cara em pé aqui em cima, sempre esteja ao lado dele. O cara que está lá no Cadillac, você vai ficar nesse momento comandando com o verbal, tá? Você vai estar ali no comando verbal com esse cara que está lá no Cadillac. E aqui do lado do aluno que está no Reformer, para evitar a queda, né? Por mais que ele já tenha uma consciência, um certo equilíbrio, pode acontecer dele se desconcentrar, né? E nessa hora de desconcentrar aqui, nesse movimento, ele pode cair e se machucar, ok? Então, passamos por diferentes momentos da aula, com um objetivo específico, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, com um objetivo específico para facilitar a sua condução de aula de uma forma mais rápida e eficaz, para que o aluno consiga entender, você entendendo a estrutura de aula do início ao fim, pensando não só no exercício por exercício de uma forma isolada, mas pensando na macroestrutura, pensando na evolução desse aluno a médio e longo prazo. Se chegou um aluno com pouca consciência corporal, então, ao invés de eu ficar criando moda para ficar interessante, né? Porque às vezes o instrutor, ou muitas vezes, os instrutores caem nessa cilada de querer diversificar, mas sem ter o domínio
do que já existe dentro do método e trazer coisas interessantes, né, para o aluno não ficar cansado, repetitivo daquilo, e acaba não conseguindo realmente fazer com que ele ganhe consciência corporal, melhore de uma restrição de movimento, uma limitação que ele tenha, uma disfunção de coluna que ele tenha, para chegar no nível mais à frente. Então, é pensar dessa forma estratégica, como o aluno vai se organizar no seu corpo e realmente sentir a evolução. Porque se o aluno não sente a evolução no corpo dele, ele vai realmente, aí sim ele vai desanimando, não vai desanimar porque não tem exercícios de se pendurar, de fazer piruetas, mas ele vai se desanimar se você não resolve o problema dele, se ele não percebe uma evolução, ok? Então, anota isso que é muito importante. E assim, o cara que já tem consciência corporal também tem para onde a gente evoluir ele, só que aí a gente também, como instrutor, tem que ter o domínio ali do repertório intermediário e do avançado, para daí eu saber o que é que eu vou fazer com esse cara para que ele não fique na estagnação, né, naquela homeostase, para que eu consiga ainda o cara que já tem consciência, eu fazer ele extrapolar o nível dele, ok? Então tudo isso é possível, requer mesmo um direcionamento. Então esse um modelo de aula que eu queria passar para vocês. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento, já fechei, né? Tanto um modelo de aula de progressão de aula para dois alunos ou três. Aqui a gente mostrou um exemplo com dois, mas poderia ser com três, usando essa linha de raciocínio, tá? E facilitar o seu dia a dia, ser um dia a dia mais leve e mais consciente do que você está fazendo, no seu estúdio, tá bom? E aí, na próxima quinta-feira, tem mais live. Se inscreva no canal do YouTube, o Eri Pilates, para que você continue acompanhando os vídeos e incentivar que a gente continue tendo sempre aulas toda semana, para todo mundo sair ganhando, vocês terem cada vez mais conteúdo. Então, se inscreve lá. E no Instagram, no meu Instagram, tem lá na minha bio também o link, onde tem escrito mais conteúdos para você também acessar a página aqui do canal do YouTube, beleza? Então, obrigado aí pela presença e nos vemos na próxima quinta. Grande abraço!